Pauta? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Boa noite a todos. Sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2016, às 20 horas e 20 minutos. Conforme disposto no artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Lembrando a todos os nobres vereadores que a ata da última sessão esteve à disposição de todos. Está em discussão única a ata da última sessão. Nada a discutir. Coloco em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada. Agora, eu peço por gentileza para o primeiro secretário fazer leitura do projeto de lei. Projeto de Lei Legislativo, número 8 de 2016. Dispõe sobre a instituição da equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito do município de Carlópolis, Paraná, cria cargos em comissão e dá outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A transição de governo é o processo institucionalizado que importa na passagem do comando político de um mandatário para outro, com o objetivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados necessários ao exercício da função ao tomar posse. Parágrafo único. Fica instituída a equipe de transição, tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal, preparando os atos de iniciativa do novo prefeito, a serem editados após o primeiro dia útil de janeiro de 2017. Artigo 2º. Os membros da equipe de transição terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo municipal. Parágrafo 1º. A equipe de transição será composta de 5 membros, sendo 3 indicados pelo candidato eleito e 2 de assessoramento, indicados pelo chefe do Executivo Municipal. Será supervisionada por um coordenador, a ser escolhido entre os membros indicados pelo prefeito eleito, a quem competirá requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública municipal. Artigo 3º. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal ficam obrigados a fornecer prioritariamente as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição. Desculpa, vou retomar aqui. Vou repetir o artigo 3º. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal ficam obrigados a fornecer prioritariamente as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos. Parágrafo 1º. Os cargos de que trata o artigo 2º, parágrafo 5º, somente serão providos no último ano de cada mandato presidencial, a partir do segundo dia útil após a data do turno que decidir as eleições municipais, e deverão estar vagos obrigatoriamente no prazo de até 15 dias contados da posse do candidato eleito. Parágrafo 2º. A nomeação dos ocupantes dos cargos que trata o artigo 2º, parágrafo 5º desta lei
será feita pelo chefe do Executivo, até no máximo 2 dias após a indicação de seus membros pelo candidato eleito. Artigo 4º. Os membros da equipe de transição não serão remunerados. Parágrafo único. Os membros da equipe de transição ocupantes de cargo municipal, de caráter efetivo ou em comissão, continuarão a perceber seus salários normalmente, até o encerramento das atividades da equipe de transição. Artigo 5º. Todos os membros da equipe de transição nomeados na forma do parágrafo 2º do artigo 3º serão automaticamente exonerados ao final do prazo que trata o parágrafo 1º do artigo 3º. Artigo 6º. Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os titulares dos cargos que trata o artigo 4º deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação específica. Artigo 7º. O disposto nesta lei não se aplica no caso de reeleição de prefeito. Artigo 8º. O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 9 de setembro de 2016. Aparecido Alves Liberto, vereador. Justificativas ao projeto de lei legislativo número 8 de 2016. O governo federal apresentou o instrumento de gestão pública para estipular a institucionalização da transição governamental no âmbito municipal, partindo da experiência federal regulada pela Lei nº 10.609 de 2002 e pelo Decreto nº 4.298 de 2002, motivados pelas propostas do Comitê de Articulação Federal, CAF, consolidadas na Agência Nacional de Apoio à Gestão dos Municípios. Estamos propondo o presente projeto de lei de criação da equipe de transição. A passagem do comando político de um mandatário para outro é muitas vezes tumultuada e difícil. Foi por isso que o governo federal procurou regulamentar esse processo de transição através da Lei 10.609 de 2002. O presente projeto de lei, baseado fundamentalmente na Lei Federal 10.609 de 2002, visa facilitar esse doloroso processo de transição. Hoje, tudo já se encontra mais fácil, com a obrigatoriedade de publicação dos atos públicos, através do portal de transparência, que é obrigatório para todas as entidades públicas. Mas a maioria dos municípios ainda não cumpre integralmente essa obrigatoriedade de publicar todos seus atos. Se todos os municípios cumprissem integralmente as determinações referentes ao portal de transparência, talvez o presente projeto de lei fosse dispensável. Mas em face ao descaso dos gestores com a transparência na gestão pública, não podemos deixar de aprovar a presente lei de transição de governo. A grande vantagem do presente projeto de lei é que vai permitir que o prefeito eleito tome conhecimento de todos os atos, contratos, andamentos de obras, convênios, recursos e compromissos financeiros do município, cuja administração vai assumir, e assim possa planejar os primeiros meses de sua administração, sem necessidade de parar a máquina administrativa para se inteirar de tudo o que está acontecendo. Considerando que se trata de projeto de lei legislativo baseado integralmente na Lei Federal 10.609 de 2002, e é importante que o mesmo esteja aprovado antes das eleições de 2 de outubro próximo. Requeiro que o presente tramite em regime de urgência, dispensando seus prazos e pareceres regimentais. Esperamos que os nobres colegas vereadores aprovem integralmente o presente projeto de lei. Carlópolis, 9 de setembro de 2016. Aparecido Liberto, vereador. Não, só para regime de urgência. Coloco em
Discussão, ofício, pedindo dispensa de prazo de pareceres. Nada a discutir. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Temos também o pedido dispensando o prazo de interstício entre uma votação e outra. Está em discussão única. Nada a discutir. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Lembrando os nobres vereadores que fica convocado pela presidência para permanecer. Em seguida, nós fazemos a extraordinária. Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo. Nada a discutir. Está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Por gentileza, eu peço para a primeira secretária fazer a leitura do projeto de lei 29 de 2016. Súmula. Dispõe sobre a retificação do artigo 1º da Lei 1270 de 2016, de 17 de março de 2016, e da outras providências. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica retificado o artigo 1º da Lei Municipal número 1270 de 2016, de 17 de março de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal tomar medidas legais para a contratação e pagamento de despesas com transportes de trabalhadores residentes no município de Carlópolis, Paraná, que exercem atividade laboral em cidades ou municípios que se localizam até 100 quilômetros de distância do município de Carlópolis, Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 13 de setembro de 2016. Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 29 de 2016. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, com os cordiais cumprimentos, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o anexo projeto de lei que dispõe sobre a retificação do artigo 1º da Lei 1270 de 2016, de 17 de março de 2016 e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade a adequação da redação do artigo 1º da Lei 1270 de 2016, para abranger todos os trabalhadores de Carlópolis que exercem sua atividade laboral em cidades localizadas em até 100 quilômetros de distância no município de Carlópolis, Paraná, e não apenas aos trabalhadores da empresa Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, localizada em Joaquim Távora, na certeza que o presente projeto de lei receberá acolhida favorável dos senhores vereadores, solicito que o mesmo seja votado e aprovado em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Carlópolis, 13 de agosto de 2016. Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Ofício número 204 de 2016. Assunto. Projeto de lei dispõe a retificação do artigo 1º da Lei 1270 de 2016, de 17 de março de 2016, da outras providências. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, tenho a honra de encaminhar para apreciação desta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre retificação do artigo 1º da Lei 1270 de 2016,
de 17 de março de 2016. Creio que a proposta será bem recebida por esta emérita Casa. Conto com o vosso apoio de vossas excelências ao enviar a presente mensagem. Solicitamos que o presente projeto de lei tramite em regime de urgência, dispensando-se prazos e pareceres, bem como interstício de votação, conforme previsão regimental. Atenciosamente, Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Está em discussão única o pedido de dispensa de prazos e pareceres. Está em discussão. Vamos caminhar para as comissões, né? Na próxima semana a gente aprova aí, né? Tá. Daí vocês têm que votar. Coloque em discussão, votação única, o pedido de dispensa de prazos e pareceres. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Rejeitado. Encaminho para as comissões competentes. Tudo bem? Não temos mais projetos. Vamos para o expediente. Ficam todos os vereadores convocados através da presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Ivete Cuenca Machado, para participarem da audiência pública do Poder Executivo Municipal, a realizar-se-á no dia 29/9/2016, quinta-feira, às 9 horas, nesta Casa de Leis, para a demonstração e avaliação das metas fiscais e para a discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual LDO, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Carlópolis, cota, parcela 7, data de emissão 9/8/2016, R$ 34.249,23. Ofício número 610 de 2016. Referente comunicação de correição ordinária. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente o Ministério Público do Estado do Paraná, através do promotor de justiça ao final subscrito, comunica que nos dias 8 e 9 de novembro de 2016, a partir das 8h30, esta promotoria de justiça estará sendo submetida à correição ordinária pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Lucas Junqueira Macedo, promotor de justiça. Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores de Carlópolis. Ofício número 3 de 2016. E um senhor Idenilson Bernardino da Silva e Luiz Eugênio Montanher. Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores de Carlópolis, Paraná. Neste ato, representado pelo seu presidente Odair de Azevedo Costa, vem através desta responder o ofício número 124 de 2016, de 8 de setembro de 2016, da Câmara Municipal de Carlópolis. Em resposta ao artigo 1º, como consta em documento que segue em anexo no artigo 5º, o prazo de permissão de uso é pelo prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. E em resposta ao artigo 2º, consta também em anexo a esta a prestação de conta do mesmo. Sem mais, reiteramos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Odair Azevedo Costa, presidente em exercício. Fica à disposição os relatórios daí para quem...
palavra está livre. Alguém vai fazer uso da palavra? Ninguém vai fazer uso da palavra. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Vamos fazer a extraordinária já? Boa noite a todos. Sessão extraordinária realizada no dia 27 de setembro de 2016, às 20 horas e 40 minutos, conforme disposto no artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei. Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Por gentileza, eu peço para a primeira secretária fazer a leitura da súmula do projeto legislativo número 08 de 2016. Súmula. Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito do município de Carlópolis, Paraná. Cria cargos em comissão e dá outras providências. Está em segunda discussão. Nada a discutir. Coloco, está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Nada mais. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.